Olá, vamos retomar nosso estudo. Prosseguiremos agora com o estudo do Código de Processo Civil. Neste vídeo, abordaremos os seguintes assuntos: do juiz e dos auxiliares da justiça, dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz, dos impedimentos e da suspeição. Depois teremos algumas questões de concurso. Antes de continuar, inscreva-se no canal. Sua participação é muito importante para que possamos produzir cada vez mais vídeos. Agora vamos começar. Título 4. Do juiz e dos auxiliares da justiça. Capítulo 1. Dos poderes, dos deveres e da responsabilidade do juiz. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: inciso 1. Assegurar às partes igualdade de tratamento. Inciso 2. Velar pela duração razoável do processo. Inciso 3. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Inciso 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Inciso 5. Promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Inciso 6. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Inciso 7. Exercer o poder de polícia requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Inciso 8. Determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Inciso 9. Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Inciso 10. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o artigo 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e o artigo 82 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso 6º somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular. Artigo 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Artigo 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Artigo 142. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé. Artigo 143. O juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando: inciso 1. No exercício de suas funções proceder com dolo ou fraude. Inciso 2. Recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso 2º somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência, e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Capítulo 2. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito,
funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Inciso 2º. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Inciso 3º. Quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Inciso 4º. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Inciso 5º. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Inciso 6º. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Inciso 7º. Em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Inciso 8º. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Inciso 9º. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3º, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Parágrafo 2º. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Parágrafo 3º. O impedimento previsto no inciso 3º também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Artigo 145. A suspeição do juiz. Inciso 1º. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Inciso 2º. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Inciso 3º. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o 3º grau, inclusive. Inciso 4º. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Parágrafo 1º. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Parágrafo 2º. Será ilegítima a alegação de suspeição quando: inciso 1º. Houver sido provocada por quem a alega. Inciso 2º. A parte que a alega houver praticado o ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Artigo 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação, e com rol de testemunhas. Parágrafo 1º. Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição, e, no prazo de 15 dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Parágrafo 2º. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido. Inciso 1º. Sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr. Inciso 2º. Com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Parágrafo 3º. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Parágrafo 4º.
Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. Parágrafo 5º. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Parágrafo 6º. Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Parágrafo 7º. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Artigo 147. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. Artigo 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. Inciso 1º. Ao membro do Ministério Público. Inciso 2º. Aos auxiliares da Justiça. Inciso 3º. Aos demais sujeitos imparciais do processo. Parágrafo 1º. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de prova, quando necessária. Parágrafo 3º. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 4º. O disposto nos parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha. Vamos para a próxima atividade. Agora vamos resolver uma questão de concurso. Vou ler o enunciado e você precisará responder se ele é verdadeiro ou falso. Novamente, vou te dar 10 segundos para pensar. Quando o despertador tocar, eu te mostro a resposta correta. O FMT 2016, adaptada. O juiz dirigirá o processo, competindo-lhe, em conformidade com o Código de Processo Civil, assegurar à parte autora prioridade de tratamento. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é: enunciado falso. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: inciso 1º. Assegurar às partes igualdade de tratamento. Agora vamos para a próxima questão. Consulplan 2016, adaptada. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico, e só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é: enunciado verdadeiro. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Para concluir, vamos para a última questão. Consulplan 2017, adaptada. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento em petição dirigida ao presidente do tribunal ao qual o juiz está vinculado. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é:
Enunciado falso. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 146. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação, e com rol de testemunhas. Muito bem, você estudou o conteúdo teórico e fez as atividades de fixação. Vamos deixar um recado importante. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos ficando por aqui. Obrigada. Nos vemos em breve.